Bom dia. A gente gostaria de agradecer primeiramente por sua presença aqui no nosso Roda Viva. E para começar, a gente vai ler um pouco da sua biografia para que os outros possam conhecer. Mariana Érica de Medeiros Galvão Braga, natural de Currais Novos, nasceu em 25 de 5 de 1998, 24 anos. Psicóloga graduada pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, FCRN. Graduando em Terapia Cognitivo Comportamental, pela FCRN. Curso de formação em Psicopatologia, psicóloga clínica em Mossoró e pelo mundo. Atendimento ao público de adolescentes, adultos e idosos. Teve uma infância livre e feliz. Morou nas cidades de Afonso Bezerra, Santana do Matos, Currais Novos e Mossoró. O jeito nômade de ser de sua família nesse período de infância e adolescência desenvolveu habilidades de adaptação, resiliência, compreensão e entre outros. Quando criança, dizia que seria procuradora da República. Não foi por esse caminho em que enveredou. Pelo contrário, tempos acadêmicos difíceis chegariam. Na escola, era a adolescente que conversava muito, estudava pouco, muito comunicativa e pouco atenciosa nas aulas. Tornou-se uma adolescente de pouca perspectiva de futuro acadêmico. Enquanto adolescente, desejava cursar psicologia e assim se concretizou. Durante a faculdade, se encontrou nesse processo. Nem dava para reconhecer, mas acabou uma vida médica. Foi se destacando entre monitorias, grupos de estudo, projetos de inscrição. A psicologia hoje é 30% da vida e é de onde vem a alegria, o sustento e onde encontra seu propósito de contribuição no processo de transformação da vida das pessoas. Fala muito, ri de tudo, se irrita fácil no trânsito, não sabe conviver em situações estáticas, mesmice, está sempre em movimento, seguindo um fluxo de evolução. Ama ler livros técnicos sobre psicopatologia no seu primeiro dia de consulta. Um dia após a sua colocação de grau, já tinha 3 pacientes para atender. Apresento vocês, Maria. Agora vamos começar com algumas perguntas. O grupo que quiser iniciar pode começar. Começar por aqui, lembra que não tem uma hora, então algumas perguntas podem ser sobre o seu trabalho ou sobre sua vida pessoal. A primeira é como problemas familiares podem influenciar o indivíduo na vida adulta. Totalmente. Né? Porque eu costumo falar muito assim, a gente lida com o paciente no consultório durante 50 minutos uma vez por semana. Mas o resto da vida dele ele está inserido em um ambiente que inclui família, inclui amigos. Então, o ambiente, ele é hoje, digamos que 40% desses fatores desencadeantes na saúde emocional de uma pessoa. Então, pode interferir muito, né, significativamente na vida de um sujeito. Problemas familiares. E agora vamos para o outro grupo que queira fazer a pergunta. Bom dia. Quais são as principais dificuldades que você percebe nos seus pacientes quando eles vão trabalhar com o paciente? Principais dificuldades, acredito que engajamento no processo terapêutico. Porque acredito eu que ninguém é isento de problemas, né? Transtornos mentais nem todo mundo tem, mas problemas e dificuldades para manejá-los, grande parte de nós temos. Então, a maior dificuldade que eu vejo não é de falar sobre o problema, a dificuldade que eu vejo é de sustentar o processo terapêutico a longo prazo. Né? Porque as pessoas têm muita ideia de que assim, eu vou ao médico, vou aquela vez e pronto, estou bem, tomo aquele remédio, acabou. Na terapia não é assim, é um processo. Né? Então, o principal problema que eu percebo é sustentar aquilo por 6 meses, por um ano e meio, por 2 anos, quanto tempo for necessário. Agora vamos para outro grupo que queira fazer perguntas. Bom dia. É verdade que todo psicólogo precisa de outro psicólogo? Sim, senhora. Porque a gente entende que não só nós psicólogos, mas como qualquer pessoa, por exemplo, né? Nós temos as nossas questões pessoais, que são diferentes das nossas questões profissionais, mas que de alguma forma nós somos o nosso próprio objeto de estudo. Então pode acontecer em algum determinado momento que eu esteja ali conduzindo um processo terapêutico do qual seja uma demanda minha. Né? Vou trazer um exemplo já inserindo vocês no meu mundo. Tem uma técnica que a gente chama de autorrevelação,
que é quando a gente, psicólogo, traz uma questão pessoal nossa que faça sentido no processo terapêutico do paciente. Essa ideia de que o profissional está aqui acima, que não pode falar sobre a vida pessoal, isso é um tabu. Nós somos seres humanos e o que conecta, o que liga uma pessoa ao processo terapêutico é a identificação, querendo ou não. Então, eu vou trazer um exemplo pessoal, né? Eu tenho muita demanda hoje em consultório de processo de emagrecimento e é algo que eu vivencio na minha prática. Então, não tem como eu conduzir processos terapêuticos com a demanda de emagrecimento se eu não estiver com a minha terapia em dia também. Porque em algum momento essa demanda ela pode chocar com a questão pessoal minha. Agora a gente vai para o grupo 4, para o dia 3. É como você consegue lidar com seus problemas, como falando no grupo, e ajudar as outras pessoas ao mesmo tempo, sem ficar sobrecarregado com muitas coisas. Sim, porque eu costumo dizer que quando eu saio do consultório, aquilo fica lá. Né? O meu compromisso com o paciente continua. É tanto que eu, todo final de semana, feriado, eu não fico 100% offline. Né? Quando eu estou com alguns casos mais rígidos, mais sérios e mais problemáticos, eu fico sempre à disposição no WhatsApp. Né? É um compromisso social, digamos assim, que eu preciso ter com a saúde daquele paciente. Mas a minha questão ela tem que ser resolvida em outro lugar e não naquele momento com o paciente. E agora a gente vai para outra pergunta, a segunda rodada e para a pergunta do grupo de beleza. Bom, eu quero saber, na sua percepção, o que realmente um psicólogo faz? Na minha percepção ou na percepção da ciência? Na sua percepção, pessoal. Na minha percepção, o psicólogo faz tudo aquilo que a ciência propõe. Né? Eu já comecei um pouco corrigindo a pergunta, porque não é só o que eu acho, é aquilo que a ciência coloca. Então, é esse também um grande tabu que as pessoas têm à procura por um psicólogo, um psiquiatra, né? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de doença. Então, doença requer tratamento. Se eu quebrar um braço, se eu tiver com a dor no dente, se eu tiver com um problema no coração, eu não vou pensar duas vezes antes de procurar esse especialista. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas resistem muito, mas a gente está ali falando de um adoecimento, né? Que dificulta muito a vida e o desenvolvimento do sujeito. Então, na perspectiva da ciência, o psicólogo ele lida diretamente com a saúde emocional de uma pessoa, através de intervenções, né, de técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais, que hoje é a abordagem teórica que eu trabalho, que é a terapia cognitiva e comportamental. Então, a gente intervém diretamente nisso, né? Fazendo inicialmente uma anamnese de como é a vida desse sujeito, uma entrevista que ela é ampla, ela é específica, e aí a gente vai conhecendo a família, vai conhecendo o contexto, vai conhecendo o histórico de vida, de saúde dessa família também, porque a hereditariedade ela conta muito. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, né? Desenvolver e aplicar protocolos que tratam de transtornos mentais. Agora vamos para o grupo de Angela. Bom dia, né? Eu queria perguntar se nesses últimos tempos, quais são a sua taxa, sua média de idade que você recebeu? Adorei essa pergunta. Eu amo o público de adolescente, então inicialmente eu até dizia que eu só iria atender adolescente e adulto jovem, né? A minha faixa etária média hoje é entre 15 e, digamos que, 32 anos. Mas eu tenho também pacientes mais jovens, assim como pacientes mais velhos. Mas a minha preferência, que eu mais me identifico, que eu fico muito feliz e satisfeita a atender, seria essa faixa, de 15 e 32 anos, adolescentes e adultos jovens. Obrigado. Agora voltamos com as perguntas do grupo. Fora a faculdade de psicologia, realmente vem fazer outra? Não. Desde o princípio sempre foi a minha única opção, né? Na biografia eu coloquei um pouquinho sobre um tempo acadêmico difícil, porque eu não me encontrava em outras questões, né? Eu era uma aluna que conversava muito, que não se identificava, tá aí a médica que não deixa de mentir, né? Eu fui aluna dele. Conversava muito nas aulas e aí isso traz para a família, querendo ou não, uma ideia de que não vai dar certo. E eu fiquei muito feliz com o convite para falar nessa idade que vocês estão justamente sobre isso. Que às vezes a pressa da nossa família coloca na gente um tampão nos nossos olhos, que é como se a gente nunca fosse encontrar aquilo que a gente fosse se identificar. Mas é um processo único e singular. Então eu sempre coloquei essa expectativa naquilo que eu fazia de melhor. Minha família dizia que eu ia ser da comunicação, jornalismo e tudo mais. Mas eu não enveredei por isso não, e aí desde o 9º ano, desde essa série que vocês estão,
eu decidi que iria cursar psicologia assistindo a aula de filosofia. Inclusive, antes de iniciar a psicologia, eu não passei na federal, né? Eu cursei faculdade particular. E aí minha mãe não queria que eu ficasse um ano sem fazer nada. É aquela coisa de você não pode ficar sem fazer nada. E aí ela disse, vou matricular você em serviço social, porque eu posso pagar. E aí eu fui para não ficar sem fazer nada. Mas aí eu só cheguei a me matricular, acho que ainda paguei uma mensalidade, mas não comecei a cursar porque eu sou aluna FIES. E aí, antes de iniciar o curso, meu FIES foi liberado. E o que aconteceu? Né? Por isso que eu falo sobre a questão da pressa, para a gente não ter essa pressa. No meu primeiro ano de curso, eu já descobri que a área social não tinha absolutamente nada a ver comigo. Então, eu iria cursar uma coisa que eu não queria, que era serviço social, porque minha mãe não queria que eu ficasse um ano sem fazer nada. Então, sempre foi essa opção de psicologia desde o 9º ano e o segundo ponto não deixem a pressa tomar. Alguém para finalizar a segunda rodada, a gente vai para o quarto. Qual é o transtorno mais comum que você encontra em seus pacientes? Transtorno de ansiedade generalizada e TDAH. TDAH principalmente com adultos. Né? É uma demanda que inclusive até me assusta o número dessa procura. O paciente chega e ele não sabe que ele tem TDAH. Né? Vamos imaginar um cenário de uma pessoa entre 29 e 35 anos, que em tese muitas coisas da vida já deveriam ter sido desenvolvidas, mas que ainda não foram. E aí essa questão dessa procrastinação hoje tem sido o sintoma mais frequente. E a ansiedade eu percebo como uma comorbidade dessa frustração de ter chegado à idade X da vida e não ter conquistado X coisas. Ou de não ter conseguido fazer ainda X coisas, nem se identificar, enfim. E aí quando a gente vai investigar, iniciar uma avaliação, a gente vê que ali tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que deveria ter sido investigado e diagnosticado na infância, mas não foi. E que na vida adulta, por incrível que pareça, prejudica às vezes muito mais do que na infância e na adolescência. Obrigado. Agora vamos às perguntas. Então, houve um motivo específico que fez você se interessar pela psicologia? Eu estava assistindo uma aula de filosofia que discutia sobre o conceito de amor, super filosófico, né? E aí eu achei super intelectual, super interessante. E era uma professora que eu lembro dela até hoje, ela se chama Elissa, ela lá de Currais Novos, eu fiz uma parte do ensino médio lá. E aí eu achei aquilo super interessante. E eu me vi muito trabalhando com isso, mas eu não sabia como, né? Só que aí, mais uma vez, eu me identifiquei com essa parte filosófica, mas quando cheguei na faculdade já vi que as correntes teóricas filosóficas, como o humanismo, o existencialismo, também não tinham muito a ver comigo, não era minha praia. Mas foi basicamente assim que aconteceu. Obrigada. E agora vamos para a pergunta do grupo 2, que vai também falar um pouco sobre isso. Bom dia. Após a pandemia do Covid-19 que todos nós vivenciamos, o seu número de pacientes aumentou? Eu me formei justamente nesse período, né? Eu concluí a graduação esse ano, em janeiro. Então, digamos que eu cheguei no consultório pegando a ressaca da pandemia, mas que para colegas que já são formados há mais tempo, há 10, 15 anos, falam que houve sim uma mudança, um boom de procura por psicoterapia após a pandemia, durante e após. Muitos psicólogos, né, para quem não sabe, nós somos profissionais liberais, nós somos autônomos, então a gente vive daquilo que chega no momento. Muitos psicólogos ficaram com medo de fechar os consultórios, de perder o sustento, de não ter mais o que viver devido a essa crise, né? Só que foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário. Muitas pessoas ampliaram o seu leque, vamos dizer assim. Muitas pessoas começaram a estudar outras áreas, outras vertentes teóricas, outras especificidades, para poder dar conta desse paciente que chegava. Então, esse perfil de paciente que chega hoje, ele é muito mais ansioso do que 3, 4 anos atrás. Mas que, para quem já estava na área, isso aumentou, inclusive desmistificou que procurar terapia era coisa de louco, que procurar terapia era coisa de gente fraca, muito pelo contrário. Nós somos seres humanos e sentir as emoções nos é inerente. Então não tem como, em algum momento, essa descompensação não acontecer. Então a pandemia, infelizmente, trouxe esse lado positivo. Não sei se deu para entender. Agora voltamos com as perguntas. A senhora comentou que nós já vamos poder atender dos jovens. Esse público, ele é o que mais procura atendimento? Se sim, a senhora tem uma noção? Não é o que mais procura. Inclusive é uma coisa que eu fico até
saia frustrada, porque eu gosto muito de atender adolescente e eu me considero uma psicóloga informal, eu não me considero uma psicóloga séria, né? Tem sessão que a gente senta no chão, tem sessão que eu tiro a sandália, enfim, super informal. A intenção é estar conectado ali de igual para igual de fato. Mas a minha maior procura hoje é por adulto jovem, né? Entre 28, 26 a 34 anos, mais ou menos essa procura. Eu acredito que o adolescente, ele saiba por que ele precisa de terapia. E eu acredito que hoje a internet facilitou muito isso. Você entra no Instagram, no TikTok, não sei vocês, mas pra mim aparece 80% do conteúdo sobre isso. Então, as pessoas se identificam e elas percebem muito essa necessidade. Só que o adolescente, ele precisa de um aval familiar. E às vezes os pais, eles não são tão, assim, de acordo com essa procura, acham que é besteira, não querem investir, porque é algo que, de fato, requer um investimento alto, não é uma coisa tão barata. Então, não é toda família que pode financeiramente e, quando pode, às vezes não valoriza, não acha que é necessário essa coisa. Agora, novamente, para encerrar a terceira rodada, a gente vai com o grupo 3. Grupo 4. Você gosta do que você faz? Eu amo. Amo o que eu faço. Inclusive, é algo que eu tenho me policiado, porque eu venho percebendo que a minha vida hoje, eu disse 70%, mas não é 90% trabalho, né? Tem dia que eu vou dormir de 11h30 da noite respondendo o paciente e quando eu acordo, eu tomo café da manhã fazendo o agendamento dos meus pacientes. Mas existe muito uma linha tênue sobre isso, né? A gente faz aquilo que dá sentido na nossa vida. Inclusive, a gente acabou de sair do Setembro Amarelo e a gente fala muito sobre quais os sentidos e os motivos que a gente tem para viver. Então, estar trabalhando, estar ajudando pessoas, saber que de alguma forma o meu trabalho vai tirar alguém de um ponto zero para chegar em algum ponto que seja acima de zero, isso me motiva. Então, não é algo cansativo para mim. Vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que no meu dia de atendimento, quando alguém falta, eu odeio. Por quê? Porque eu fico 1 hora sem fazer nada. E eu meio que vou ficando assim, não é com preguiça, mas vou ficando mole, vou ficando parada, sem ter o que fazer. E quando eu sei que naquele dia X ninguém vai faltar, que eu vou ter 10 atendimentos, por exemplo, a cada atendimento eu me renovo mais, a minha atenção fica mais focada, né? Como se a gente exercitasse mais. Então, clinicar é treino. Então, quanto mais eu exercito, melhor o feeling ele vai aguçando. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Inclusive, muitas pessoas achavam no tempo do ensino médio que a família não queria aprovar a psicologia, porque tinham uma ideia de que psicólogo passava fome. E hoje minha família fica de cara no chão, porque eles mesmos falam, meu Deus, eu fui contra você fazer esse curso, porque eu achava que isso não ia dar certo e hoje é outra realidade totalmente diferente. Então, em todas as esferas, eu sou realizada no que eu faço. Agora, gostaria de saber se você sabe bem ou continuar. Sim, chora. Então, vamos continuar com essa pergunta. O que você costuma fazer para manter a sua saúde mental? Primeira coisa, terapia, né? Eu faço a minha terapia com eu dei uma pausa recentemente, faz acho que 1 mês e meio que eu tive uma pausa, mas não foi por motivos pessoais da minha terapeuta, enfim, mas já estarei retornando agora no final desse mês. A segunda coisa que eu faço, que para mim é inegociável na minha vida, é a minha atividade física. Até desse a meta, até 10h40 eu posso ficar, porque às 11 eu tenho um compromisso. E é exatamente isso, né? A atividade física, ela veio para mim como um divisor de águas na minha vida. É o meu compromisso comigo mesmo todos os dias, às 11 da manhã. E eu não abro para nada nem para ninguém. Então, o que eu faço para cuidar da minha saúde mental? Eu faço a minha terapia, pratico exercício físico. Eu aprendi a não dar importância àquilo que não me acrescenta. Isso foi aprendizado de vida, eu não aprendi isso na faculdade. Então, às vezes, a gente carrega coisas nas quais não é necessário pra gente, né? Eu costumo falar para os pacientes. A vida é como você estiver subindo uma montanha e os problemas estão dentro de uma mochila. E aí, alguns você não escolhe carregar, de fato. Alguns problemas da vida a gente não gostaria de ter, mas a gente traz da nossa família, do nosso ambiente, enfim. Mas outros a gente pode escolher trazer. E aí eu sempre falo sobre isso. Muitas das coisas que não são necessárias para mim eu não carrego. Então eu aprendi a abstrair muito isso e é algo que faz total diferença na minha vida. E agora vamos para a pergunta do grupo 2 da semana. Bom dia. Pegando um pouco do gancho do grupo 1, a pergunta é, você se dá sessões de terapia? Você mesmo ter mesmo. Por
não conversa com o seu paciente, Sim. você detecta os dois personagens, um terapeuta e o paciente. Em algumas situações. Eu comigo mesma, pra minha vida pessoal? Ah, entendi. A gente chama isso de autoterapia. Ótima pergunta. O que significa isso? A gente entende hoje que o processo terapêutico é feito para ter início, meio e fim. Essa ideia de que terapia é para sempre, isso não se enquadra na ciência. Então, se ela foi feita para ter início, meio e fim, a gente trata o paciente como se ele fosse ativo no processo, né? O paciente, ele participa de tudo, ele sabe de tudo da condução do processo terapêutico dele e ele aprende habilidades. Ele não está lá só para falar, ele está lá para aprender a melhorar a questão que ele traz. Então, já que ele vai aprender, a gente diz que o paciente ele está aprendendo a ser o seu próprio terapeuta. E a gente inicia de uma técnicazinha chamada metacognição, que é quando eu aprendo a refletir sobre os meus próprios pensamentos e eu desenvolvo uma questão crítica sobre isso. Exemplo, eu falei na minha biografia que eu sou irritada no trânsito, isso é um fato. E aí eu venho dirigindo agoniada, esse carro não sai da frente. Eu estou ali tendo um pensamento que não está no meu controle naquele momento. Eu não tenho superpoder, por exemplo, de fazer aquele carro sair de lá. Então, nesse momento, eu posso ter a minha metacognição de pensar, tenha calma, você não está no controle disso. Né? Então, isso é a metacognição, que é um dos ganhos, é uma habilidade que a terapia proporciona. Esse processo do trabalho da escola, nessa escala, né, nas culturas, eu quero controlar tudo do trabalho da escola, principalmente comigo. Entendo, faz parte da vida. Agora vamos com Vamos primeiro. Qual a melhor maneira para podermos tratar os nossos problemas psicológicos? Terapia. Né? Porque transtorno mental é uma doença, como eu já falei, e aí eu digo isso não é trazendo um rol taxativo, é muito pelo contrário, é falando sobre aquilo que de fato é. Então, se eu tenho um problema psíquico, um problema emocional, a minha maneira de lidar com isso é procurando um especialista para dar. Muitas vezes a gente vai colocando debaixo do tapete, só abstraindo, ignorando, e aquilo vai crescendo, vai aumentando, e aí chega um certo ponto que a minha vida não anda. Eu não tenho um sentido na minha vida, eu não consigo desempenhar a atividade X, eu não me sinto bem em determinado ambiente, eu não me sinto validada em determinado ambiente, então a melhor maneira de lidar com isso é na psicoterapia. Novamente, para encerrar essa rodada, que ninguém a gente vai voltar com O que você acha de pessoas que se auto-diagnosticaram sem encontrar um profissional? Eu acho que isso é um sintoma da nossa era, né? Porque acredito que eu já falei aqui em alguns transtornos, em algum momento vocês vão procurar isso em casa. Eu digo sem meter errado, porque isso está um clique, isso está na palma das nossas mãos, né? Então, eu não julgo, porque eu acho que isso faz parte, né? Então, eu entendo essa sede de buscar. Uma dificuldade que eu encontro em consultório é quando a gente inicia uma avaliação e o paciente vai fazer a própria busca dele. Então, isso é uma dificuldade que eu encontro. Porque o lugar para perguntar, o lugar para esclarecer, para avaliar, para tratar, intervir, é com o especialista. Às vezes, a rede social, o Google, aliás, perdão, coloca um pequeno recorte sobre aquilo. Coloca uma pequena impressão sobre aquilo. Não é como um artigo científico, por exemplo. É diferente. Então, eu vejo isso como algo comum, que não deveria ser o ideal, mas eu entendo também que é uma curiosidade e faz parte. Mariana, como que a gente lida com isso? Psicoeducando o paciente dentro do consultório. Não é certo fazer esse autodiagnóstico, porque se todo mundo fosse apto a se autodiagnosticar, não precisaria existir psicólogo nem psiquiatra. A gente faz uma busca no Google e está feito, vamos lá comprar um remédio e é isso, mas não é assim que funciona. Então, eu diria que quem tem essa dúvida, fica essa lanterninha aí, procure um especialista para esclarecer essas questões. E agora vamos para a última rodada do nosso Roda Viva com o grupo 1. Bom dia. Nós sabemos que para ser um bom psicólogo é preciso ter um psicológico forte. Então, em situações mais graves, como você lida com isso? Lido da forma que é orientado a lidar, né? Existe muito, não diria que uma barreira, mas um certo ponto até onde a gente pode ir, né?
E aí eu trabalho muito com a família, eu não trabalho só com o paciente sozinho. Eu trago a família para esse processo, eu trago contatos de suporte, por exemplo, para esse lugar. Então eu lido como posso. Essa semana aconteceu uma situação bem difícil para mim, que eu tive que acionar meu advogado. Então assim, se não aguento, não desce pro play. Eu costumo falar que a gente lida com uma coisa muito delicada, né? E a gente não tá ali sozinho. Então, em algum momento nós vamos precisar do respaldo, do suporte de outros profissionais também. Então a situação, eu costumo dizer que a clínica é uma caixinha de surpresa. Pode chegar uma demanda muito simples de autoconhecimento, que é super tranquilo, mas pode chegar também uma demanda muito mais pesada. Então a gente tem que estar pronto para administrar isso. E se eu não conseguir, eu posso encaminhar esse paciente tranquilamente para outra pessoa, eu posso me colocar super tranquilamente como vulnerável, né? Ah, fulano, olha, essa demanda não está sendo bem administrada por mim, acredito que você merece o melhor terapeuta possível para resolver esse problema, que talvez o momento não seja ele. Então a gente pode se colocar como vulnerável também nesse momento, porque nós temos limitações, né? Não temos superpoderes. Se alguém está me interferindo pessoalmente, eu posso encaminhar essa demanda para outro profissional. Obrigada. Qual a maior dificuldade de ser A maior dificuldade de ser psicóloga? Deixa eu pensar. Eu acho tão bom que eu acho até difícil encontrar uma grande dificuldade. A maior dificuldade de ser psicóloga, eu acredito que é ser psicóloga no Brasil. Por quê? Né? A gente vai entrar agora numa discussão bem social. Muito se confunde dizendo que terapia é um artigo de luxo. Isso não é verdade em partes. Né? A nível aquisitivo, sim, mas em necessidade básica, não. Então, o que acontece? O nosso país ele não fornece políticas e ele não executa essas políticas se fornecer para que qualquer pessoa tenha acesso a isso. Vou dar um exemplo. Aqui em Mossoró, se você chegar na unidade básica de saúde hoje e você solicitar um psicólogo, a pessoa lá da recepção, não sei se como é o nome, vai ficar triste, porque ela sabe que você vai passar 3 meses esperando por um atendimento. Então isso não era para acontecer. Eu acredito que a parte mais difícil de ser psicólogo seja isso. É ver tantas pessoas chegando até mim, mas que não podem pagar por esse custo. Então a gente entra em uma discussão muito delicada, né? Então se o nosso país fornecesse bem essas políticas e onde a gente chegar, sei lá, hoje a gente tem no Brasil a residência multiprofissional que dispõe de psicólogo, mas não dá conta da demanda. Nós temos muitos postos de saúde aqui no município que tem equipes de residência mútua que tem psicólogo e está lá disponível para a população. Porém, eles têm, tipo assim, vamos imaginar, eles não atuam só com demanda clínica, eles têm outras demandas também coletivas. E aí, se eles têm 15 vagas de atendimento, tem uma fila de espera com 150 pessoas. Então, são coisas delicadas. Eu acredito que a fragilidade também, do tabu da busca, vem muito disso, da falta de recursos e da falta de políticas que realmente aconteçam. Agora vamos para as últimas perguntas. Você já recebeu algum outro psicólogo como paciente? E se sim, vocês encontram muitas coisas, pontos em comum entre vocês? Tenho muitos pacientes que são psicólogos. Eu fico lisonjeada, porque eu faço a seguinte reflexão. Como é que pode? Eu me formei esse ano e tenho psicólogo querendo ser meu paciente. Então, assim, eu me sinto lisonjeada. Porque a gente, infelizmente, a gente desenvolve um senso crítico pelo colega no sentido assim, como ele vai cuidar de mim? Porque a gente sabe cuidar, é tipo um médico quando vai ser consultado, ele fica todo cheio de pernas. Isso é ruim, porque a gente tem que se colocar no lugar do paciente. Mas eu tenho sim algumas pacientes que são psicólogas e é muito legal, é muito interessante. Inclusive, acadêmicos de psicologia é um público vasto de demanda de consultório, né? Porque sempre está nessa busca por identificação. E é muito legal, às vezes a gente se identifica, já estou vivenciando outro processo também, que é fazer supervisão com alguns colegas que estão nesse mesmo processo que eu, então é bem bacana. Agora, para acabar, a gente vai com o Marcos. Bom dia, obrigado. Quais são os dois métodos para o futuro? Pessoais? Profissionais. Bem, minhas metas para o futuro são: não pretendo ser mãe, por enquanto, não tenho esse desejo. Eu acredito que a maternidade é uma coisa muito séria, que às vezes é romantizada da maneira errada, e aí isso traz muitas frustrações para a vida da mulher, né? As minhas ambições, elas são muito profissionais, né? Pretendo
pretendo sim casar, ter uma família, mas no momento não me vejo nesse lugar de mãe. Estou para concretizar um novo passo na minha carreira, vou me mudar de consultora, ainda não é o meu, mas é uma possibilidade de ter mais dias na semana trabalhando, então para mim já é uma meta desse ano que eu vou conseguir alcançar, que estava prevista para, sei lá, daqui a 2 anos. Próximas metas. Não tenho a ambição de ser concurseira, como muitas pessoas têm isso, né, de estudar para concursos, não é algo que faz parte da minha realidade hoje. As minhas maiores ambições são sair da casa dos meus pais, né, ter o meu próprio cantinho, ter o meu próprio transporte e ter a minha vida de fato independente, né? Acredito que seja isso, as minhas metas. Agora, como o grupo está terminando um pouco rápido, vamos deixar aberto para os grupos fazerem as perguntas. Isso. Tá. Aí pode não precisa ser em ordem, né? Quem quiser. Bom, ele tem Desculpa. Bom dia novamente. Eu quero saber se teve algum caso dentro do seu trabalho que você ficou insatisfeita com o atendimento do cliente. Tipo, não foi o que você esperava ou ele ficou menos. Diferente. Na verdade acontece com muita frequência, né? Mas acredito que o que mais me chamou a atenção foi na clínica e escola mesmo, quando eu estava no estágio da faculdade, né? Eu não me sentia bem na presença do paciente porque, repeti, nós somos seres humanos. E aí, de alguma forma, a presença daquela pessoa pode não nos fazer bem. E era isso que acontecia, né? Enfim, não posso entrar em detalhes por questões de ética e sigilo, mas que era uma situação que, enquanto mulher, eu não me sentia segura dentro da sala com essa pessoa. Acho que deu para entender, né? Então, isso é algo que a gente também tá vulnerável a passar. Mas isso não é interessante, porque eu não sou a melhor terapeuta para esse paciente. Porque eu já saio de casa pensando, meu Deus, eu vou atender essa pessoa hoje. E aí? Como é que vai ser? Então, isso não é legal. Quando isso acontece, já é um sinal de alerta para encaminho. Não está dando certo. Como era na clínica e escola, a clínica e escola é estágio. Então, tem essa opção, infelizmente. Mas aconteceu sim. Bom, bom dia novamente, mais uma vez perguntando isso aqui por ter interrompido. O seu pensamento sobre a psicologia antes de começar a cursar, de começar a estudar sobre, mudou quando você começou? Mudou muito, mas eu acho que se deu também as mudanças. Eu costumo dizer que em 5, 6 anos a gente evoluiu 50. As coisas mudaram muito de quando eu entrei na faculdade para quando eu saí, né? Então, meu pensamento mudou principalmente porque eu tive pessoas no meu processo que foram me ajudando a ter um olhar mais amplo para essa profissão. Por quê? Vou falar de atuação, não vou falar de curso, vou falar de vida real, sou muito prática. Eu tinha uma visão e uma ideia na faculdade de que eu só poderia ser uma psicóloga da assistência social. E isso me dava nos nervos. Por quê? Eu não sou uma pessoa que tem apadrinhamento político, então eu pensava, meu Deus, como é que eu vou arranjar um emprego? Né? Eu não conheço ninguém de político em nenhuma cidade, já morei em várias cidades, mas nenhuma dessas minha família tem envolvimento político. E aí concurso no Rio Grande do Norte é uma coisa que não acontece. Então eu pensava, meu Deus, eu vou me formar para passar 10 anos estudando um concurso. E quando eu fui chegando nos 2 últimos anos de curso, isso foi mudando completamente. Né? Eu vi que a clínica realmente era possível. O que acontece? Acontece isso muito em outras formações também, não só no curso de psicologia. Os professores, eles não são tão reais, né? Tipo assim, eles não abordam aquilo da maneira como ela realmente é. Então, eu não tinha muitos professores da clínica, então isso pra mim era difícil, porque a visão que eu tinha era um professor dizendo assim, eu trabalho em 3 municípios e eu não vivo bem, eu não vivo bem, eu não tenho condições financeiras. Eu pensava, meu Deus, eu vou viver numa estrada me arriscando em município, interior, não sei o quê. É isso mesmo que eu quero? E aí, quando chegou essa história de atendimento online, de clínica em qualquer lugar que você possa estar, isso mudou completamente a minha visão. Aqui, o grupo 4 e o grupo 3 tem perguntas. Eu gostaria de saber se a senhora acredita que nós seres humanos conseguimos resolver pelo menos a maioria dos nossos problemas mentais sozinhos. Depende. O famoso depende. Eu não tinha saído do depende. Depende porque ninguém é igual. Então, o que acontece? Eu posso ter uma autoeficácia bem definida. O que é isso? A autoeficácia é a minha capacidade de fazer minhas coisas sozinha. É quando eu entendo, né? Autoeficácia
trata aqui do conceito de senso comum de autoestima, né? O que a gente entende por isso? Que é quando eu consigo discernir qual é aquela questão que está me preocupando e eu consigo sozinha desenvolver essa dificuldade ou resolver esse problema, né? Está muito atrelado às funções executivas do nosso cérebro, então algumas pessoas têm uma autoeficácia bem desenvolvida, outras não. Então, podemos resolver alguns problemas e outros não. Isso está para todo momento da nossa vida. A gente entende que o desenvolvimento humano ele começa a partir do momento que nós somos gerados até o momento que nós morremos. Então, os conflitos eles não param de existir. Inclusive, no desenvolvimento humano, que é algo que a gente estuda muito, o conflito é essencial para que a gente se desenvolva. Então, alguns problemas, infelizmente, eles serão necessários para que a gente desenvolva a capacidade de entender como a gente pode resolver a resolução de problemas. Então, em partes, vamos conseguir resolver, em outras partes não. E a gente lida muito com isso em terapia com o paciente, né? Aceitar aquilo que eu não posso mudar, porque algumas coisas realmente não tem como serem mudadas. A senhora anteriormente tinha falado sobre o sigilo. Quando que o sigilo ele pode ser quebrado? O sigilo ele pode ser quebrado quando o meu paciente ele deixa claro para mim que ele pode colocar a própria vida dele em risco ou a vida de outra pessoa. Então, o psicólogo ele atua, né, tem a sua atuação pautada no código de ética do psicólogo e também nos direitos humanos. Então, se eu percebo também questões relacionadas à negligência passada por ele ou por alguém da qual ele precisa ser responsável, por exemplo, esse sigilo pode ser quebrado pensando sempre em manter a integridade física e emocional dele ou de terceiros, né, sendo como ele responsável. Agora a gente queria saber se o 8º ano tem alguma pergunta e se tiver, pode fazer nesse momento. Bom dia. Eu queria saber como foi seu primeiro dia de trabalho e como você se sentiu. Eu chorei quando eu recebi meu primeiro Pix. Eu chorei, liguei pra minha mãe, a gente começou a chorar. Então, assim, meu primeiro dia de trabalho foi épico. Eu costumo dizer que eu tive muita bênção de Deus e muita sorte também. Porque eu tenho colegas que se formaram comigo e ainda não começaram a trabalhar. E no dia que eu comecei a atuar, eu já fui paciente. Eu atendi 3 pessoas. 2 foram pacientes que eu trouxe da clínica escola que continuaram o processo só que era social, porque era gratuito, né? E vieram para a clínica, para o consultório. E outra paciente foi, eu nem sei como foi. Eu acho que eu cheguei no West Clínica, eu deixei meu telefone lá, a pessoa ligou, pediu o telefone do psicólogo e essa pessoa já ligou e marcou. Então, meu primeiro dia foi excelente, foi maravilhoso, foi incrível. Mas, o meu primeiro dia de estágio da clínica escola foi péssimo. Foi tão ruim ao ponto que a paciente perguntou pra mim no final: é a primeira vez que você tá fazendo isso? E aí eu fiquei assim, péssimo no primeiro momento. Mas depois eu fui entendendo que é um processo. Eu não tinha como ser a melhor do mundo no meu primeiro dia de estágio, me tremendo todinha, usando uma face shield, uma máscara e um óculos. Eu nem via direito a paciente. Então assim, tudo faz parte. Eduarda. Você acredita que uma doença ou um transtorno mental pode encadear doenças como, por exemplo, uma gripe, um mal? Ótima pergunta. Muito tempo atrás, quando a psicanálise era uma ideia vigente de tratamento, de entendimento sobre transtornos mentais, a gente entendia que um ensino. Mas hoje, é tanto que esse termo que se chamava era psicossomático. Hoje, em ciência, esse termo está em desuso, porque a gente entende que tudo é psicossomático. Então, se tornou redundante eu dizer que eu adoeci porque estava estressado, por exemplo. Então, uma coisa está relacionada para a outra. Exemplo, se você estiver fazendo um tratamento oncológico, não tem como você não estar emocionalmente abalado. Então, são coisas que estão sim relacionadas, mas a gente meio que já está em desuso, não usa mais esse termo psicossomático, pode entender que já é óbvio que isso vai acontecer. Antes você tinha mencionado que existe a ideologia de que o que ficou como é que consultório? O que ficou no consultório fica no consultório. Só que você já sentiu alguma dificuldade em separar a vida pessoal da vida da psicóloga, da psicologia, alguma vez depois da paciente? Eu já tive
situações assim, por exemplo, de ter que explicar muito bem para o paciente que lá eu era a psicóloga dele e fora de lá também, fora daquele ambiente também. O que isso significa? Pelo fato de eu ser uma pessoa engraçada, conversar muito, ser extrovertida, às vezes isso se confunde com amizade, mas não é para a gente poder formar um vínculo. Eu não quero ser aquela pessoa séria, fechada, parada. A pessoa não vai querer ser aquilo para mim, então eu tenho que de alguma forma vincular, mas que isso tenha uma linha que separe entre. Eu não sou sua amiga, eu sou a sua psicóloga. Então, em alguns momentos já aconteceu isso aí, né? Da pessoa ter uma certa brincadeirinha que não era adequada para a situação, porque a gente tem uma relação que se chama terapêutica. Do jeito que tem a relação amorosa, ela tem regras e ela tem o seu papel social, vamos dizer assim, a relação familiar, a relação entre amigos. Temos também a relação terapêutica, tem muitos limites. Eu acho que é mais ou menos isso. Quando você recebeu um paciente alguma vez, ele já se chamou de louco por ele estar fazendo parte de uma terapia? Ele mesmo? É. Várias vezes. Isso é muito comum. Porque é o estereótipo que a pessoa tem, que a pessoa traz, né? Eu digo que a gente leva, até a gente começar a tratar a demanda, a gente tem pelo menos 1 mês e meio ali para desmistificar muitas coisas. Então, a pessoa chega com o diagnóstico da internet, a pessoa chega com o preconceito da família, a pessoa chega com a dificuldade de aceitar que ela tem que estar ali toda semana. Então, a gente investe muito em psicoeducação, que é isso aqui que a gente está fazendo agora. É ensinar alguma coisa para o paciente que ele ainda não sabe, que vai fazer muito sentido para o processo dele. Então, isso aí é super normal. Deise. Eu queria fazer só um comentário, que no início do ano eu perdi um primo ao suicídio e, tipo, a gente nunca aparentou que ele tinha problemas, porque ele sempre estava rindo e tal, essas coisas. Aí eu queria perguntar como é que a gente pode perceber esses sinais? Pois é, os sentimentos da primeira vez. Nesse caso, quando não há sinais, o que é que a gente faz? Acho que é a pergunta mais comum. Gente, gentileza não ofende a ninguém. Eu costumo sempre falar isso. Então, ser gentil é algo que não vai custar para mim, mas pode custar muito para o outro, se eu não for. Então, nunca saberemos o motivo pelo qual isso aconteceu. E é até bom a gente sair desse lugar de querer saber o porquê, porque a gente fica naquela ansiedade que é nossa. Mas por que ele fez isso? Como é que pode? Por que ele fez isso? Vamos sair desse lugar, vamos tentar trabalhar em nós, né? Já que a gente infelizmente não pode mais resolver isso, vamos trabalhar em nós a possibilidade de que não aconteça mais. Então, a gente pode ser gentil com o nosso colega. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada a ver com o que acontece na vida de fulano. Você pode não ter culpa, mas você pode ter responsabilidade sobre muitas coisas. Então, eu nunca vou saber, por exemplo, o momento como isso é delicado, porque a gente nunca sabe como que o outro vai receber essas informações. Mas é necessário. Então, acredito que ser gentil, estar sempre aberto à comunicação, ser mais receptivo. Vamos falar de bullying, por exemplo. Isso é uma coisa que parece engraçado, que é legal, que algumas pessoas riem, algumas pessoas aceitam e tudo mais, mas outras não. E aí vocês vão perceber que na vida adulta, muito do que a gente chama de bullying vai virando crime quando a gente vai crescendo. Então isso é uma questão muito séria, que vai deixando marcas, que vai, digamos que, trazendo barreiras no desenvolvimento dessa pessoa enquanto um sujeito. Então, ser mais empático, ser gentil, não praticar bullying, por exemplo, quando alguém chegar para contar alguma coisa, ter uma postura de validação, validar o que o outro está sentindo. Não é, por exemplo, você chegou para uma amiga e disse que estava triste, ela, besteira, mulher, isso é falta de um namorado. Às vezes é por causa de namorado. O discurso é assim, isso é a falta de um namorado, vai namorar que isso passa, né? E às vezes a questão não é essa, ou então quando os pais validam muito os filhos, isso é preguiça, isso é falta de uma pia de louça para você lavar. A validação emocional é muito importante. Então, se a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, a gente tem que ter posturas mais acolhedoras com o outro. É a questão da responsabilidade afetiva, que todos nós temos. E eu acho que quando você vai chegando a uma certa idade, você percebe mais isso. Eu acho que a idade que vocês estão já é perceptível. Então, você tem uma responsabilidade afetiva com as pessoas que fazem parte do seu ciclo. E eu acho que hoje em dia isso está mais aguçado do que no meu tempo, que eu era adolescente, por exemplo. Sim. Eu acho que no meu tempo a gente não tinha essa percepção de tipo assim,
eu tô tirando onda com você e eu posso lhe machucar. Hoje em dia, eu vejo que a internet, nesse sentido, ela foi boa. Porque eu tenho uma irmã que ela é adolescente e eu vejo que ela tem muito isso, assim, de justiça social e de uma compreensão maior que no meu tempo não tinha, tipo, 7 anos atrás. A partir do momento que a gente se abre para novas coisas e novos conhecimentos, eu acho que a gente não pode se fechar para outras, né? E às vezes acontece muito isso entre vocês, adolescentes e jovens. Quando vocês começam a ter percepção sobre algumas coisas, vocês simplesmente esquecem da sua responsabilidade em relação a outras. E isso é muito notável, isso é visível, a gente vê isso diariamente. Então você tem que ter na sua mente que você tem responsabilidade afetiva, né? É como Mariana mencionou. Você não vai perguntar se hoje eu preciso de um abraço. Você pode simplesmente chegar e dar. Você não vai perguntar se eu tenho que dar bom dia. Não, você vai dar porque você é gentil. Porque a gentileza é gentileza. E é a tecla que a gente tem batido, né, nesses momentos do Setembro Amarelo, é que você não deve esperar um momento para ser gentil. Você tem que exercer a sua gentileza diariamente. Porque pode ser que naquele dia você precise de alguma gentileza e não receba. Então você vai lá para a questão da empatia e pensa, eu também hoje não fiz isso com ninguém. Passei por fulano, ela estava meio assim, mas eu não fiz nada para mudar. Às vezes é só um bom dia mais alegre que a gente precisa. Eu ainda vou mais a fundo. Eu costumo dizer assim, que você já está sendo empático se você vir que aquela pessoa não está querendo muita brincadeira e você simplesmente não faz nada. Porque às vezes se você for fazer, já não dá certo, né? Tipo assim, o que é que eu tô querendo dizer? A empatia no sentido de eu tô vendo que tem uma pessoa triste, aí eu vou lá e vou tirar onda com alguma coisa que a pessoa não gosta. Então, ok. Se você tá vendo que seu colega tá triste, você sabe que ele tá mal, e você ainda fica tirando onda com ele, o problema está em você, não está nele. Então, tenham isso muito, bem definido dentro de vocês, né? Isso é uma questão que é a questão de personalidade que vai sendo desenvolvida em nós desde sempre. Então, se eu sei que uma pessoa do meu lado não tá bem, eu vou lá e vou cutucar aquela história, eu tô sendo uma pessoa. Miguel, quer falar, Miguel? Você cuida dos animais? Se eu cuido dos animais? Sim, você cuida as crianças ou você cuida adultos? Eu não trabalho com animais, né? Nem pessoalmente falando, não tenho nenhum bichinho. Já tive, mas sofri uma perda aí, não tenho mais. Mas existe também a psicologia que cuida, a psicologia comportamental que lida com essa parte animal também. Mas eu, pra ser muito sincera, não tenho leitura sobre isso. Em questão da ansiedade, como ela pode ser combatida? Transtorno mental precisa de tratamento. Então, a ansiedade, ela requer um tratamento, né? Como eu fui falando. A ansiedade, gente, ela é uma emoção. Emoção como raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, ela é uma emoção normal, ela é uma emoção que todos nós vamos sentir. O que difere uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? É a intensidade e a frequência, né? Por exemplo, eu não tenho ansiedade generalizada, mas às vezes quando vai acontecer alguma coisa eu fico nervosa, eu fico me tremendo, porque isso é normal, é um nervosismozinho que é bom. Então, se na véspera de uma prova a gente fica assim, na véspera de apresentar um trabalho a gente fica assim, vai ver o boy ou a boy no encontro, no rolê, fica nervoso, isso é normal, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo se envolveu agora. Né? Então, é tipo assim, o que é a ansiedade? É eu não saber o que vai acontecer no futuro. A ansiedade, ela tá muito para o que eu não consigo controlar. Eu no trânsito, por exemplo. Menina, eu fico tão estressada, mas eu não posso controlar. Não posso controlar a lentidão do carro que está na minha frente. E nem deveria ter essa pressa, porque isso pode me prejudicar em algum momento. Então, a gente lida com essa ansiedade que é patológica no consultório. Se for necessário, por intervenção medicamentosa, mas aí eu tenho assistência psiquiátrica. Então, é assim que a gente lida. Eu gostaria de agradecer e finalizar as perguntas. E a gente tem uma pergunta para a senhora, que a gente... Qual é a sua maior inspiração de vida pessoal e profissional? Tenho várias. Só fala pergunta? Pessoal, acho que minha mãe, né, o velho clichê de sempre, minha mãe é muito inspiradora, porque minha mãe, ela foi mãe muito jovem, ela engravidou do meu irmão com 18 anos, mas ela não parou de estudar, né, ela podia fazer isso, então ela fez. Ela sofreu muito, né, comeu pão no
água passou, como a gente diz, mas ela resolveu terminar a graduação dela. E devido a isso, para mim, a vida dela é uma inspiração para a minha vida, né? E ela estudou, ela se formou, ela trabalha, ela é independente. Então isso para mim é uma grande inspiração. As minhas ambições são muito relacionadas a isso. A minha afirmação enquanto capaz de ser independente, por exemplo. Então histórias como essa me comovem muito. Há outras duas inspirações que eu tenho de vida, que é profissional, né? Por exemplo, Fernanda Landeiro, para quem não conhece, sigam ela no Instagram, ela é maravilhosa. Ela é uma psicóloga muito bem sucedida, ela é de Salvador e ela nessa formação que eu tenho em psicopatologia é dela. Então ela hoje é a referência no Brasil viva que a gente tem, digamos assim, sobre o que há de mais moderno nos estudos em psicologia e em psicopatologia. Né? E mais próximo, vamos dizer assim, é uma grande amiga que me pegou pelo braço e disse assim, vamos, eu vou com você, né? Que foi Anne, que hoje ela é a dona da sala que eu atendo no consultório, então a gente tem uma parceria muito grande, eu aprendo muito com ela. E acho que se não fosse por ela, eu tinha conseguido chegar em lugares, né, como eu estou chegando hoje, porque de fato ela me inspira e ela me ajuda muito nesse sentido. A gente só tem uma pergunta bem pode fazer várias. Atualmente, a adolescente que a gente está passando por vários transtornos, distúrbios e algumas coisas que afetam na vida, tanto agora como depois. E a gente queria saber se a senhora recebe uma grande demanda ou procura de adolescentes que sofrem por bullying, distúrbio alimentar e até mesmo problemas psicológicos que afetem, tipo assim, a autoestima. Autoestima, com certeza, distorção de imagem, que tem também muito a ver com uma certa questão no comportamento alimentar. Então, com relação ao adolescente, o que é que eu tenho mais hoje? Eu tenho problemas de autoestima, né? Relacionamentos familiares extremamente conturbados. Então, como é que a gente faz isso? A gente trabalha muito com os pais. A gente segura o sigilo do paciente, mas a gente trabalha muito com a intervenção, a orientação parental, como eu tinha falado no começo, né? Segundo ponto seriam os transtornos alimentares, com certeza, né? A nossa geração está muito voltada para o visual, para o estético, então essa pressão de estar aparentemente bem bonita, porque o outro só vai me aprovar assim, está trazendo muito jovem para o consultório. Então, essa questão dessa dificuldade do comportamento alimentar, de fato, é algo muito presente e a ansiedade também. Agora, para fechar, uma última pergunta, que é como conhecer e evitar os gatilhos que interferem na boa comunicação? Escutar primeiramente, né? A boa comunicação, quem gosta de ler aqui pode procurar um livro chamado Comunicação Não Violenta, é um livro maravilhoso, uma linguagem super acessível, vocês super vão dar conta de ler e entender. Né? Eu escuto aquilo e eu respondo, eu devolvo sem te atacar ou me defender. Por exemplo, a gente trabalha muito a validação emocional, né? A validação emocional, encorajamento, que é diferente do elogio, por exemplo, que é diferente do eu faço por você. Não, eu vou lhe encorajar a você fazer. Então, a melhor comunicação é aquela que eu recebo aquilo que você está me falando, eu coloco as minhas necessidades frente a isso que você me disse e eu vou entender também as suas questões. Então, eu não vou validar nem negligenciar as suas necessidades nem as minhas. Mais ou menos por aí. A gente gostaria de agradecer por sua presença e por toda a atenção que deu às nossas perguntas, esclareceu nossas dúvidas. E espero que você tenha gostado e a gente adorou também. Obrigada.